Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. Então, alunos, agora que a minha tela está espelhada, tá? Nós vamos iniciar de fato a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o período que corresponde ao romantismo. Isso aí, penso eu, que já tenha ficado claro aí na cabecinha de vocês, ok? Antes disso, de falar sobre essa retomada desse material que nós estamos estudando, eu gostaria de dizer o seguinte. Em outro momento da nossa aula, nós lemos os objetivos deste capítulo e eu gostaria de dizer o seguinte: hoje nós vamos dar continuidade, só que nós vamos ver alguns instrumentos que fazem parte da composição de Beethoven, por exemplo, ou então de uma orquestra que tem como característica a exaltação do sentimento, que está dentro desse período romântico, tá? Então veja, a nossa aula de hoje ela é bem leve, bem tranquila, nada assim tão pesado, e vai te ajudar mais a conhecer esses instrumentos, ok? É importante que você tenha esse conhecimento, porque a partir da aula de hoje nós vamos observar algumas perguntas, algumas questões, alguns comentários que estarão presentes na nossa avaliação no fim do bimestre, ok? Vamos lá então direto para a página que nós vamos trabalhar. Você vai colocar na página de número 8, tá? Tudo isso aqui nós já trabalhamos. Ficou em aulas passadas. Inclusive, antes de ir para a página 8, eu gostaria de comentar o seguinte. A atividade, a nossa última atividade que ficou para casa, alguns alunos tiraram resposta da internet, algumas respostas que não ficaram muito boas, tá? E eu já adianto o seguinte: utilizem o livro didático para responder as questões das atividades que passo para casa, tá? Se você retirar da internet, eu não vou poder considerar de uma forma mais assim plausível. Eu vou te dizer por quê. Porque na internet nós temos muitas informações erradas, muitas informações que não vão ao contexto do nosso assunto, tá bom? E o nosso livro, ele é extremamente organizado de forma que você tenha todas as respostas aqui. Então, por exemplo, na nossa última atividade eu perguntei o que é sonata. Era só você recorrer ao livro e ter observado aqui, ó, o conceito, que sonata é um tipo de composição musical para um único instrumento ou um pequeno conjunto. Pronto, você já respondeu a questão. Era só ter feito isso, tá? Perguntei também o que era sinfonia. E aqui nós temos sinfonia, uma forma de composição executada por uma orquestra. Enfim, todo o conceito, toda a resposta das perguntas que eu elaboro estão exatamente no nosso livro. Não tiro nada normal, tá? Aqui eu pedi para você realizar essa atividade. Para quem não fez, atualize, tá? Já pedi outrora. Já trabalhamos sobre as cartas de amor e música romântica, tá? Hoje nós vamos direto para a página 8. Aqui. A nossa aula ela vai se dar a partir daqui. Música ao vivo. E aí nós temos o seguinte: você aluno, você aluna, já foi a algum festival de música? O que você pôde observar? Hein? Você já foi a festivais como, por exemplo, Lollapalooza, Rock in Rio, com seus pais, com seus responsáveis? Então, se você observar, eu vou dar o exemplo do Rock in Rio, que é um evento clássico que acontece no Brasil. Nós temos ali um mix de artistas que se apresentam em determinados palcos. Então, nós temos palco Sunset, palco Mundo, e assim vai, né? Só que se nós pararmos para analisar, no Rock in Rio, embora ele inicialmente tenha sido destinado para o rock, depois mudou para o pop, e aí teve algumas outras influências, mudou para o funk, né? Nós temos palcos destinados ao funk, enfim. Nós vamos observar ali que a parte de trás
tá? Dos cantores, que é justamente a parte artística ali que está por trás, o cantor que fica ali como segunda voz, o baterista, o guitarrista, enfim, eles vão utilizar instrumentos que fazem a melodia da música que aquele determinado cantor está cantando. Nós vamos observar então que se você para assistir a um show desse musical, é um pouco diferente de quando você para assistir a um concerto, tá? Concerto de uma orquestra. Mas diferente como, professor? Diferente no sentido da melodia e do público também, tá? Enquanto no Rock in Rio nós temos uma sonoridade um pouco mais diversificada, tá? Não vou dizer pesada, vou ver diversificada. Na orquestra, nós temos ali um público e também uma composição, uma parte ali do. Uma parte não, mas ali os artistas, os cantores e os musicistas, tá? É menos diversificado. Em que sentido? Porque eles fazem a opção de tocar algo mais clássico. Ah, professor, mas o senhor quer dizer então que a música que toca no Rock in Rio não é boa? Não é isso, tá? Nós precisamos levar em consideração o seguinte, que hoje em dia nós temos uma ascensão da tecnologia, dos meios de transporte, tudo isso favorece para que os tipos e os ritmos musicais possam se acender e possam se difundir, criar novos ritmos. Mas quando nós partimos lá para 1808, por exemplo, nós não tínhamos eventos como esses. E nós tínhamos também um grupo de pessoas, que era justamente a burguesia, que ia para teatros ou lugares que tocassem música clássica, tá? Ou que tocasse ou melhor, que houvesse alguma apresentação artística como forma de se entreter, uma forma de entretenimento. Então, nós vamos observar que tanto a música clássica quanto a música que toca no Rock in Rio são dois públicos totalmente distintos. Se você observar, inclusive, alguns cantores de funk, eles pegaram a melodia da música clássica e criaram seus funks. Tá? O nome dado a isso é intermusicalidade. Se fosse em texto, seria intertextualidade, né? Mas não é o caso. Então, nós vamos observar que quando nós conversamos sobre música, a própria história da música é uma história fabulosa e que vem assim de gerações em gerações, para que você ouça hoje uma música no seu aparelho celular ou no seu computador. Anos atrás, levou-se um bocado de tempo para que pudéssemos ouvir a música de uma forma diferente, tá? Hoje é muito mais fácil você abrir a plataforma de streaming, você abre ali um Spotify, um Deezer, um YouTube e coloca a música que você quiser ouvir. Mas, antigamente, era necessário recorrer a um local específico para assistir a um determinado show. E não era um show parecido com Rock in Rio, tá? Era um show mais calmo, mais tranquilo, mais suave, voltado à música clássica. Especialmente ali pelos anos de 1800, 1808, tá? Nós temos aqui o seguinte, olha só, vamos olhar a figura dessa menina aqui, dessa moça. Nós temos, adolescente escuta música individualmente em seu celular. Algo impossível em 1808, ano em que ocorreu o evento da imagem ao lado. Gente, realmente, se nós formos colocar em consideração, a forma que nós ouvimos música hoje é totalmente diferente da forma há 10 anos, né? Nós vamos lembrar que há 10 anos nós tínhamos o MP3, o MP4, né? Mais 10 anos atrás, nós vamos ter, então, nós nem vamos ter a existência do MP3 e do MP4. Nós vamos observar que a música, ela era acompanhada pelo rádio. Então, nós tínhamos uma época em que, se você quisesse ouvir uma música ou o lançamento de uma música, você deveria ouvir pelo rádio. Hoje você pode ter ou acompanhar o lançamento de uma música ou de um artista só abrindo um aplicativo por streaming. Mas antes não era dessa forma. Tá? Vamos olhar aqui para essa outra imagem. Em 1808, Beethoven faz homenagem a Haydn, tá? Em idade bem avançada, na ocasião, em uma das últimas saídas públicas do velho mestre, para a audição de sua obra Criação. Haydn está sentado ao centro da imagem com um chapéu. Gente, que lindo, né? Uma imagem muito linda. E aqui nós temos um comentário.
Estamos acostumados na atualidade a considerar que colocar um CD no aparelho de som para ouvir música é algo ultrapassado. Gente, é muito interessante pensarmos nisso, porque quando eu era menor, bem menor mesmo, quando tinha meus 7, 8 anos, é, nós tínhamos um aparelho que era chamado de Discman, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma foto de como era o Discman. Pera lá. Olha só que interessante. Era lá pelos anos 90, era nesse aparelho que ouvíamos música. Então veja, ele abria ali, nós colocávamos o disco, tá? No caso o CD, e aí nós poderíamos ouvir a música inteira, tá? Poderíamos pausar, voltar, passar a faixa, mas era apenas exclusivo à audição daquele CD específico. Então, eu vejo hoje, por exemplo, com o grande desenvolvimento da mídia, a ascensão da internet, dos aparelhos celulares, o Discman ele já ficou algo ultrapassado. Mas quando eu era menor de idade ainda, cheguei a ouvir no Discman. E com certeza o seu pai, a sua mãe também passou por um momento em que ele ou ela teve contato com o Discman. E aí veja, se você, enquanto jovem hoje, né, se você tem seus 13, 14 anos ou pouco menos, você vai olhar para este objeto e vai pensar, meu Deus, que algo ultrapassado. Provavelmente você não teve contato com este aparelho, mas era dessa forma que nós ouvíamos alguma música que nós queríamos ouvir. Tá? Ainda tem outra, nós ainda tínhamos que recorrer a uma loja para comprar o álbum daquele cantor ou daquele cantor ou daquela banda, tá? Do contrário, nós não conseguiríamos nem ter acesso ao Discman, tá? Ou melhor, a música em si. E aí, veja, hoje nós temos uma grande evolução. Como eu comentei, se você quiser ouvir uma música, você pode abrir o Spotify pelo seu celular ou pelo próprio computador e você vai ter acesso. Agora imagina nos anos de 1808, quando tudo era totalmente diferente, tá? Vamos voltar para o nosso material. Pronto, aqui estou com o material em mãos, tá? E aí nós temos aqui as informações, na verdade, do aparelho de som para ouvir música, que é algo ultrapassado. Nós temos aqui, inclusive, que o mais comum é escutar nossas canções preferidas em um celular ou em tablet, isso é verdade. E aí vemos uma pergunta. Mas você já parou para pensar que essa é uma tecnologia muito recente na história da música e impensável nos séculos 18 e 19, quando viveu Beethoven? Realmente, turma, era algo impensável. Naquela época, para ouvir música, era essencial ir ao teatro ou uma sala de concerto, como eu comentei há pouco, tá? E aqui eu vou deixar que você leia, tá bom? Uma leitura bem gostosa de se fazer. Eita, quase não sai, de se fazer, tá? Em seguida, nós temos aqui na página 9. Isso aqui é uma informação importante e constará na nossa avaliação, tá? Nós vamos ter aqui o nome do maestro, a importância dele. Nós já vamos ter contato com alguns instrumentos aqui musicais, como instrumentos da família das cordas, dos sopros, tá? Do piano e por aí vai. Mas vamos com calma, nós vamos pensar o seguinte: pegue o seu marcador, tá? Já destaque ali onde tem maestro, também chamado de regente, é quem dá unidade à execução da orquestra. Os músicos olham atentamente para ele para saber em que momento devem começar a tocar e qual a interpretação mais adequada. Então veja, se você achava que o maestro ficava ali no meio da orquestra achando que ele não tinha nenhum papel importante, você está totalmente enganado. A partir do momento que ele pega e conduz ali a sua orquestra, ele faz ali aquele momento, tá? Veja bem, preste bem atenção, que aquele momento tenha harmonia e uma boa sonoridade entre quem toca e ele que conduz, tá? Então veja que o papel dele é extremamente importante. Tudo bem? Bem, eu não sei se você sabia, mas os instrumentos, eles são divididos em famílias, ok? E aí nós vamos passar aqui para eles. Nós temos a família das cordas, aqui como o nosso material já nos exibe, tá? Que é justamente a que mais tem instrumento em uma orquestra. Se eu fosse você, pegava logo o seu marcadorzinho e já marcava aqui, da família das cordas até parte dessa família,
tá? E aí nós vamos ter aqui como exemplos dessa família os violinos, aqui ó, os violinos, os contrabaixos, na verdade, as violas, os violoncelos, tá? A harpa, que é um instrumento que hoje é muito difícil de se encontrar, que é a harpa, tá? Tanto que nós temos em alguns filmes clássicos e tal, a arca como sinônimo de som angelical, por conta da melodia mesmo da música. Então, estes instrumentos aqui, eles são destinados à família das cordas. E aí, por algo bem simples mesmo de se identificar, por conta das cordas que aparecem aqui no próprio instrumento, tá? Novamente, nós temos aqui o violino, o contrabaixo, a viola, o violoncelo e a harpa, como exemplos da família de cordas. Então, se eu pergunto para você bem assim na hora da avaliação, cite 3 instrumentos da família das cordas. É só você escrever harpa, viola e violino, tá? É claro que compõem a orquestra. Aqui nós não estamos vendo violão, tá? Porque o nosso livro não considera o violão, porque não é um instrumento que faz parte da orquestra, ok? Em seguida, nós temos aqui a família do sopro, tá? Ó, os instrumentos do sopro dividem-se em madeiras e metais. Nós temos então o seguinte: primeiro, em relação aos de madeira, tá? São instrumentos de sopro, recebem essa classificação por derivarem de flautas oriundas de madeira, tá bom? Pegue seu marcador e já faça ali o destaque, é importante isso, tá? Uma outra explicação também para receberem esse nome é justamente a vibração que esses instrumentos emitem, tá? Que é a vibração de uma palheta feita de madeira. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a boquilha com palheta de madeira, tá? E essa boquilha, que tem ali a sua composição voltada para madeira, é uma característica desse instrumento, tá? Nós temos aqui também como instrumentos que fazem parte dos instrumentos de sopro de madeira, a flauta, o flautim, tá bom? O piccolo, o oboé, o corno inglês, tá? O corne, o clarinete, o clarone, o fagote, o contrafagote, o saxofone. Então, se eu peço para você bem assim, na avaliação, destaque ou cite 3 instrumentos musicais, tá? Da família do sopro ou de sopro. E aí você pode colocar, independente se for de madeira ou metal, tá? Você pode colocar o saxofone, o clarone, o fagote, o oboé, não tem problema nenhum, tá? Nós temos alguns comentários aqui, eu vou pedir que você leia depois com mais calma. Partindo para a próxima página, nós temos aqui ainda na família do sopro os instrumentos de metais, tá bom? Os instrumentos deste naipe, desse tipo, tá, de instrumento, eles vão apresentar um tubo de metal. Olha aqui, ó. O tubo aqui, o tubo aqui de novo, e aqui um outro tubo, tá? Este tubo ele termina em uma abertura com formato de sino, a campana. Então, se eu pergunto de você o que é uma campana, é o que tem formato de sino no instrumento de metal, tá? E aí nós temos o seguinte, como eu comentei, a tuba, o trombone, a trompa e o trompete. Na verdade, eu só sinalizei aqui o tubo, né? Mas se eu peço de você para você citar 3 instrumentos, tá, dos metais, que são da família dos metais, você pode citar o trompete, o trombone, a tromba, a tuba, ok? Em seguida, nós temos a família da percussão, tá? Eu acho que essa família da percussão você já tem uma ideia melhor, porque elas aparecem, inclusive, em meados do carnaval, elas têm ali uma importância dentro da Bahia, ali tem uma relação com a história dos baianos, enfim, tá? Na família da percussão estão os instrumentos que ajudam a marcar o ritmo, tá? Então, eles têm ali modos que eles são tocados pela fricção, pela batida ou agitação. Se eu peço para você citar esses instrumentos voltados à percussão ou da família de percussão, você pode citar para mim o xilofone, você pode citar para mim os pratos ou os símbolos, tá?
Você pode citar o pandeiro, o triângulo, o gongo, o carrilhão de orquestra, o tímpano, tá? A caixa, nós temos mais aqui, ó, tá? E aí nós vamos observar o seguinte, que esses instrumentos, volto a dizer, eles ajudam a marcar o ritmo, tá? Olha o comentário que o nosso livro faz. Alguns deles, como o xilofone, o carrilhão de orquestra, são capazes também de produzir melodias, tá? E aí, turma, é algo bem tranquilinho de ser estudado. Eu falei que hoje a nossa aula ia ser algo bem leve, 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 leve. A pretensão da nossa aula de hoje não ia ser nada de teor pesado, tá? Em seguida, nós temos aqui, ó, a relação do piano. O piano também entra nessa categoria, porque ele pode ser um instrumento de percussão, tá? O fato de tocar as suas teclas vai ativar o mecanismo em que os martelos percutem as cordas, que vão produzir um som. Legal, né? Muito, muito, muito legal. Acho interessante o estudo dos instrumentos, porque nós começamos a ter um contato com um material que ainda não tínhamos conhecido, né? E vejam, o início do nosso capítulo veio comentando sobre o romantismo, veio citando Beethoven, e até chegarmos a essa parte dos instrumentos, nós entendemos uma relação e o encadeamento de ideias, não é verdade? Por fim, turma, nós temos então os instrumentos que são da família do teclado, tá? O mais antigo é o órgão, que é um instrumento, tá? Eles são utilizados na orquestra. Aí nós temos também como exemplo o cravo, que é parecido com o piano, né, mas é pera da família do teclado, e o clavicórdio, aqui, ó, que parece também de fato aquele tecladinho. Então, nós temos o órgão, cravo e o clavicórdio como exemplos, tá? E volto a dizer que eles foram três instrumentos comuns na música barroca. E aí você pode perguntar bem o seguinte, professor, mas o senhor não falou de barroco hoje? Realmente não falei, porque é um assunto destinado ao 7º ano. O nosso material que ele faz apenas um link. Mas uma característica do barroco era justamente o exagero, tá? Era essa harmonia, essa elegância, tá? E aí nós vamos ter esses instrumentos também como instrumentos que têm sinônimo de elegância, tá? O nosso material, ele traz o comentário, tá? Que, por exemplo, o teclado eletrônico não faz parte dessa família. Ele faz parte dos instrumentos eletrônicos. Tudo bem? E aqui nós temos, turma, ainda na página 11, uma informação de grande importância. Grande importância mesmo. Vamos ver. Vamos ver de que forma. Nós temos a seguinte informação, que na década de 1940, a disposição dos instrumentos em uma orquestra, ele seguia um padrão internacional, tá? Igual que como nós temos nessa representação desse diagrama. Ó, representação dos instrumentos dispostos em uma orquestra. Nós tínhamos os violinos, os violoncelos e contrabaixos. Olha só, como que a orquestra ficava organizada, tá? Quem tocava violino ficava aqui, quem tocava violoncelo ficava aqui, quem tocava contrabaixo ficava aqui. E aí, olha só, o nome dos instrumentos faz referência à pessoa, o lugar específico da pessoa, tá? Então veja que a orquestra não é tudo bagunçado. Nós tínhamos uma organização, tínhamos e temos uma organização, uma disposição, tá? Então nós temos aqui o seguinte: as violas, as flautas, os oboés, enfim, todos os instrumentos aqui representados. Além disso, nós vamos observar, inclusive, que a própria música tem 3 propriedades principais, que, inclusive, já adianto para vocês, é uma perguntinha da nossa avaliação, tá? Nós temos aí a primeira propriedade, a intensidade, a segunda propriedade, a altura, e a terceira propriedade, o timbre, tá? Vou deixar que você leia direitinho. Nós vamos finalizar a nossa aula na página 11. E aí eu vou destinar esses momentos finais para a avaliação que eu vou deixar para casa, tá? Eu vou abrir aqui, avaliação não, desculpa, o exercício que ficará para casa, tá? Que eu quero comentar as questões que vocês elaborarão no caderno. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto, já com o material aberto, eu vou dar um zoom, tá? Nós temos 8 questões. Vamos lá.
Prestem bem atenção neste momento. Nós temos a pergunta de número 1, que diz: qual a importância do maestro na execução da orquestra? Nós conversamos sobre esta pergunta específica, tá? Veja bem, essa pergunta ela vai ser importante para conduzir as outras. Todas as perguntas que eu elaboro para você responder no caderno, as respostas estão no livro. Por favor, aluno, por favor, aluna, não retire resposta da internet, tá? Volto a dizer, as respostas que você tira da internet, elas podem estar erradas, ok? O site ele pode ser suspeito, de repente não vai ser possível aceitar em decorrência de algum erro dentro da própria resposta, às vezes nem é aquela resposta, tá bom? Então façam com carinho essa atividade, façam com zelo, com cuidado, não precisa ter pressa, que eu quero que você entenda tudo direitinho, ok? De qualquer forma, a importância do maestro nós conversamos ainda no início da nossa aula de hoje, tá? Retorne ao livro ou retorne à nossa aula, no início da aula de hoje para responder. Em seguida, nós temos a segunda pergunta. Os instrumentos podem ser divididos em família. Como é composta a família das cordas? Comentamos, na verdade. E a família dos sopros? Nós também comentamos, inclusive citamos tanto a família das cordas quanto a família dos sopros. E da percussão? Também comentamos, tá? E do teclado, também comentamos. Se você observar, eu não coloquei aqui a família dos metais, na verdade, mas eu não coloquei por um motivo. Eu não coloquei a dos metais para você não ficar sobrecarregado de pergunta, tá? O objetivo é que você apenas conheça esses instrumentos. É claro que eu vou aproveitar um ou outro instrumento para colocar ali na nossa avaliação. Mas se você observar no decorrer da nossa aula, eu comentei de que forma eu vou fazer isso. Eu vou pedir para você citar 3 instrumentos da família dos sopros, 3 instrumentos da família da percussão, 3 dos metais, 3 do teclado e por aí vai, 3 das cordas e por aí vai, tá? Depois nós temos a quinta, a sexta pergunta, a sexta. Qual a primeira propriedade da música? E o que ela possibilita? Nós comentamos agora mais para a parte do final da nossa aula, tá? Mas, se você lembrar, ela está ali, a resposta ela está disposta ali embaixo da representação da orquestra, tá? Volte ao material e dê uma conferida com calma. E a segunda propriedade da música, que se refere, e a terceira, o que ela possibilita. Então, nós vamos observar aqui, turma, que essas perguntas todas foram retiradas do nosso livro didático. Não tem nenhuma pergunta aqui que seja anormal para a nossa aula de hoje. Perfeito? Maravilha, então, turma. Já deixei o material todo explicado da aula de hoje. Já estou comentando, no caso, a atividade para casa. Você deverá copiar e responder no caderno. Aos alunos que fazem atividade adaptada, vocês podem me procurar, podem tirar suas dúvidas. Eu estou aqui exatamente para isso, para ajudar, tá bom? Vale lembrar o seguinte: atividades passadas que eu deixei em sala de aula, na nossa videoaula, deixei no grupo da sala. Eu pedi para que vocês respondessem as questões baseadas também no livro. Mas muitos alunos, infelizmente, não conseguiram responder da forma como deveria, retiraram da internet. E aí eu volto a fazer novamente mais um apelo. Turma, não retirem atividade da internet, tá? Tudo tem no nosso livro. Por favor, conto com a colaboração de vocês. Vocês são alunos excepcionais, tá? Eu sempre leio as respostas do material quando enviam para mim. Então, assim, faça a sua parte, organize, tire um tempinho para você. Por exemplo, hoje, nesse momento, o seu momento de estudo é de arte. Em outro momento vai ser de outra disciplina. Este momento você vai dedicar exclusivamente à arte, tá? Eu sei que às vezes são tantas atividades e a gente não consegue dar conta num tempo só. Quando for no outro período, tá? Contraturno a esse, você pode, de repente, vamos imaginar, ou de 8 às 10, tá? Ou de 6 às 7 da tarde, né? Tarde e noite.
tá? Você pode ali tirar aquele tempinho para você atualizar as atividades, atualizar as pendências. O que importa é você se organizar para os seus estudos, tá? Não deixe nada pendente, não deixe nada virar bola de neve. Estou aqui para ajudar e não para dificultar, ok? Finalizo então a nossa aula por aqui. Fiquem todos com Deus. Dúvidas podem me procurar no privado, ok? Tchau, tchau, turma.